A gente inicia o ESTV primeira edição de hoje falando de um assunto que é polêmico. Nos últimos dias nós mostramos em nossos telejornais 2 casos de violência em que pessoas simples, sem envolvimento com a criminalidade, resolveram fazer o que chamam justiça com as próprias mãos. Vamos relembrar esses casos. Em Vila Velha, na semana passada, um motorista de um caminhão atropelou e matou uma menina de 2 anos que brincava na rua em Morada da Barra. O que aconteceu em seguida foi outra cena de horror. Moradores revoltados com o acidente partiram para o ataque, apedrejaram e esfaquearam o motorista até a morte. Outro caso aconteceu aqui no sul do estado. Na última quarta-feira, um crime bárbaro na comunidade de Vila Maria, interior de Vargem Alta, deixou os moradores em estado de choque. Uma menina de 10 anos foi encontrada morta nos fundos de uma oficina. A suspeita da polícia é de que ela tenha sido estuprada antes de ser morta. E o que aconteceu depois do assassinato da menina foi mais um ato de extrema violência. Revoltados com o crime, moradores perseguiram e mataram o homem acusado de estuprar a menina. Hoje pela manhã, a repórter Maria Cláudia Bonucci foi às ruas de Cachoeiro ouvir a opinião do povo sobre esse tipo de comportamento. Será que as pessoas são contra ou a favor de usar a violência para punir criminosos? Vamos conferir. Na minha opinião, eu não acho correto ninguém matar ninguém, não. Eu acho que tem que deixar a justiça agir, entendeu? Do jeito que é para agir, porque a Bíblia fala, né? Com ferro fere e com ferro será ferido, né? O cara que matou, estrupou a menina, ele vai preso, fica uns dias, sai e volta a fazer a mesma coisa. E como é que fica as outras famílias também? Eu tenho hora que eu acho que sim, tem hora que eu acho que não. Eu sou contra, porque muitas das vezes pode fazer justiça com a própria mão, pode fazer injustiça, ele pega a pessoa errada, né? Não adianta a gente fazer justiça com a própria mão, porque senão ele vai ficar igual a outra pessoa que matou o outro. Não adianta. Eu acredito que violência gera violência. Eu acho que essas coisas, por mais delicadas que elas sejam, quem tem que resolver é a justiça. Acho que só Deus, nada se faz com a mão, é Deus sobre todas as coisas, você não acha? Que se tudo a gente pudesse fazer com a mão, como seria? Porque eu acho que a justiça é difícil aqui na Terra. Creio não. No caso, por exemplo, de Vargem Alta, naquele caso ali, mesmo se ele seja comprovado que ele seja mesmo culpado, teria que ser deixado nas mãos da polícia, então? Tinha que deixar na mão da polícia, né? A gente fazer justiça com a mão da gente. Vai ver que ele não é culpado? Ele tem que ser julgado, né? Todo mundo sabe, quem está acompanhando o jornalismo, sabe que justiça corre longe nesse país nosso. E é mais outra injustiça. Como é que vai se fazer justiça com a própria mão? Existe a justiça, mesmo falha, mas demorada, mas a gente tem que utilizar a justiça para fazer a justiça. Bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. O que leva as pessoas a agirem dessa forma? Violência se pune com mais violência? Até que ponto esse tipo de comportamento provoca consequências emocionais em quem participa de um lixamento, por exemplo? Aqui no estúdio nós estamos recebendo a psicanalista Cilanilda Vieira Pascoal e você também pode participar de nossa conversa. Basta ligar para o telefone 28 3526 4400. Primeiramente, boa tarde, obrigado por estar aqui. Boa tarde, Cecília, boa tarde para todos que estão nos ouvindo, né? E é um prazer estar aqui para falar um pouquinho. Cilanilda, o assunto é polêmico, a gente viu ali nas ruas e está gerando uma discussão muito grande. E o que leva as pessoas, igual a gente viu ali, pessoas que nunca cometeram nenhum tipo de crime, a tomar uma atitude dessa, a agir, né, com as próprias mãos para poder, por exemplo, matar uma pessoa em busca de uma revanche, por exemplo? Na verdade, Cecília, o que leva as pessoas a tomar essa atitude, primeiro, elas ficam decepcionadas porque não acreditam mais que a justiça mesmo vai fazer justiça sobre o caso. Então, diante da revolta, da perda, agem mais com a emoção, não com a razão, e acaba tomando essas atitudes que não são atitudes certas, né? Existe até um termo que diz, né, justiça com as próprias mãos. Isso é fazer justiça ou não? Isso não é fazer justiça, porque quem de direito de fazer justiça são as polícias, o poder judiciário, são realmente aqueles que estão autorizados para tal. Quando se faz justiça com as próprias mãos, como alguém colocou ali, né, na entrevista, a gente incorre no erro de estar punindo alguém inocente. E não estou aqui justificando a causa, né, que ocorreu ali em Vargem Alta, e nem em Vitória, mas a pessoa não deve agir dessa forma, deve deixar, porque violência realmente gera violência. Diante desses casos, a gente pode dizer que as pessoas estão perdendo os valores de referência pela vida?
Estão perdendo sim, Tarcísio, porque hoje se pensa muito no ter e a vida ela está sendo deixada de lado. Ela está sendo banalizada, as pessoas não pensam nisso mais. Querem avançar de qualquer forma, então ocorrem esses casos. Essa questão da violência, né, de agredir um ao outro, isso estaria ligado também à questão até mesmo do instinto do homem? Por exemplo, vou dar um exemplo, na antiguidade tinha aquele Império Romano, Coliseu, milhares de pessoas ficavam ali vendo os gladiadores, um lutando contra o outro até a morte. Isso faz parte do instinto do homem, essa questão da violência? Infelizmente, Tarcísio, o ser humano, ele nasce com a natureza já meio que violenta. É do homem, do ser humano, é como qualquer outro animal. Mas como ele é educado, ele é tratado, ele é ensinado, ele é preparado, então esse ser humano ele cria valores, cria limites para que ele não venha na sociedade cometer tais erros, mas já nasce com isso sim. O Reginaldo, do bairro São Francisco, ele disse que é contra essas atitudes, mas diz também que fica na dúvida quando vê determinados casos. Será que essa questão da impunidade, da justiça, que a gente está acostumado hoje no nosso dia a dia, a pessoa comete crimes bárbaros, no outro dia já está na rua, isso será que aumenta esse sentimento de revolta? Claro que aumenta, porque a pessoa não vê resolvendo a situação, de ver os bandidos sem serem punidos realmente nas ruas. Então as pessoas, o ser humano já não está acreditando mais, o cidadão não está acreditando mais na justiça. Então impulsiona a tomar decisões com as próprias mãos, a famosa justiça com as próprias mãos, justiça popular, né? E esse comportamento agressivo que pode acabar tendo consequências, igual a gente viu aí na reportagem, isso desde pequena a criança ali, a família tem que ficar atenta, os pais podem evitar, a criança tem um comportamento agressivo quando estiver adulta? Pode. A criança, ela tem necessidade de ser educada dentro da família, ela precisa adquirir valores, adquirir uma personalidade sadia para que ela não venha mais tarde desencadear um comportamento psicopata, desencadear uma personalidade torta, doentia para cometer tais crimes. Então, dentro da família, dentro de casa, precisa-se criar esses valores que se ensinados. Até um registro de uma opinião também do Roberto, do bairro Amarelo, ele disse que é a favor, sim, desse comportamento, porque a justiça está falhando muito, foi o que a gente acabou de falar agora, né? E até essa questão, o pai, né, quando vai educar uma criança, quando é pequena, ele bate na criança, por exemplo, ali, para tentar aprender, e isso pode também gerar esse comportamento agressivo? Geralmente gera. Até porque os ensinamentos, a forma de educar não significa que tenha que bater. Você pode impor limites de outras formas. Porque violência gera violência. Então, quando uma criança, desde pequena, ela é acostumada com tapas, com gritos, com pancadarias, ou vê isso dentro de casa, ela vai desenvolvendo uma personalidade doentia. Só para a gente encerrar, então, a dica nesse caso é tentar segurar um pouquinho e deixar a justiça resolver, né? O certo é deixar a justiça resolver, nunca fazer justiça com as próprias mãos. E a justiça, com certeza, vai cuidar disso. Quando alguém faz justiça, igual aconteceu, ele vai trazer uma série de problemas, vai trazer mais problemas do que benefícios. Silanilda, muito obrigado pela sua presença aqui e tomara que as pessoas, né, pensem um pouquinho mais antes de agir, porque realmente, né, a justiça criada pelo homem talvez pode apurar melhor as circunstâncias, eu acredito, né? Com certeza, a gente precisa colocar Deus no primeiro lugar e depois fazer a parte da gente, né, Tarcísio? Isso, obrigado, viu? Boa tarde.